Eu queria que você desse uma saudação de abertura, né, especial, aí uma palavra inicial, uma saudação para os ouvintes nesta noite. A palavra é toda sua. Saudar a todos, né, de norte a sul do país, principalmente aqueles aficionados da cantoria, aqueles que são de raiz, como a gente chama, que vem de tradição, né, vem de décadas de audição, de prestígio, de apoio, de contribuição, de passagem do bastão para um filho, para um neto, para um sobrinho, do amor pela cantoria nordestina. Então, em primeiro lugar, para mim, estão esses aí. Aí depois a gente vai colocando pela ordem, né, aqueles que também têm importância. Ah, muito bem. E de fato, né, os nossos ouvintes, os apologistas, os amantes da cantoria, têm, de fato, a primazia, porque não se faz palco ou não se tem apresentação, ou ninguém se apresenta sem plateia, né? Seja virtual ou física, mas assim se faz necessário. E o artista popular, ele precisa muito desse relacionamento com o seu público, e isso é o esteio, o sustentáculo, e isso é o que mantém o poeta sempre com o coração voltado, vibrante, dinâmico e determinado a prosseguir, porque ele sabe que tem uma retaguarda boa, que é o seu público. Na última entrevista que eu fiz com você, Ivanildo Villanova, foi em 2019, e no final Exato. eu te dei um abraço, mas olha, eu estava de óculos ali, mas você sabe que por dentro eu estava chorando. Por quê? Porque havia uma relação muito íntima com meu pai, como eu te falei lá, né? E meu pai tem um carinho muito grande pela cantoria, pelo seu trabalho, e ali foi uma transferência de afetividade, e para mim foi muito gratificante. E aquele abraço que eu te dei, ele simplesmente queria dizer até logo. E esse dia chegou e nós estamos aqui nessa mesma afetividade, nesse mesmo relacionamento, sem precisar fisicamente de estarmos com aperto de mão ou com abraço, mas sentindo o calor, o bafo do repente, né? E é isso que nos une. Eu agradeço demais aquela entrevista. Foi o poeta, ele percebeu que foi tudo de improviso, nós não tínhamos nem sequer combinado, não tínhamos nada anotado, e olha, foi muito gratificante, viu? Eu lhe agradeço muito por aquela oportunidade. Muito obrigado também, Silvano. Estou às suas ordens sempre que precisar. E sobre essa passagem que você disse, né, de família, não é que a gente descarte, que eu descarte, pelo contrário, nisso aí eu sou muito liberal, conservador em outras coisas, né? A gente precisa incentivar os jovens, o amor pela cantoria e todos os outros segmentos. Então, ontem eu estava em Olinda e fiz uma entrevista para o pessoal dos MCs. Eu já tinha feito Rec Beat, já tinha trabalhado com o pessoal do rap Zé Brau em Paris, já tinha trocado ideias e versos com Benegão, com Bernardi, com Gabriel Pensador. Quer dizer, um modo, né, de se fazer uma aproximação, talvez até uma parceria, uma troca de ensinamentos, uma troca de ideias entre os estilos. E foi muito bom, porque lá no momento estavam o cantador, a variante dos cantadores, o embolador, outra variante dos cantadores, o declamador. Quer dizer, faltou pouca coisa para ter tudo, né? Só faltava o mestre do maracatu, o cirandeiro, o cordelista, o tuadeiro, mas eles ali estavam representando os MCs, representando através de Big os MCs, os DJs, representando os rappers, e eu estava representando os cantadores. Quer dizer, a cantoria não vai desaparecer por isso.
porque há sempre o interesse de alguma coisa, né, de alguma pessoa, ou de um pesquisador, ou de um músico, ou de algum gênero pela cantoria, a curiosidade de como é que os cantadores começam, como terminam, como chegam ao auge, como é que chegam ao ocaso, como começaram ao conhecimento das modalidades da cantoria, quais são as novas modalidades, quer dizer, há uma curiosidade muito grande. Já houve aproveitamento, né? Verdade. Aproveitamento de versos, aproveitamento de melodia, de cantador. Hoje não, hoje já é um objeto de estudo a cantoria. Isso é muito importante. E o senhor tem um peso grande, né? Tem uma estrada permanente, contínua no mundo do repente, e também hoje a abertura, né, de poder estar em sintonia com as variantes, né, da cultura, que são esses em que o senhor esteve ontem, né? E isso é muito bacana. Então, por falar em tempo de estrada, né, o que é que pesa mais para Ivanildo Villanova? É o peso da idade ou o peso da profissão? Rapaz, a profissão hoje não pesa tanto, porque eu vou numa viagem como essa para Olinda, né? E vou e volto tranquilamente. A semana passada eu fui até Princesa, na Paraíba, quer dizer, são 600 e tantos quilômetros de volta. Às vezes eu vou para Mossoró, 800 quilômetros e de volta. Para Limoeiro do Norte, aí já são 1.000 quilômetros e de volta. Quer dizer, para mim não. É um peso que eu tiro das costas quando eu trabalho, quando eu canto. E ainda mais se tiver público. Porque por novidade que seja, por solução que esteja no momento, é o que a gente tem para agora, é online, é live, eu ainda dou preferência a ganhar a metade da metade do que eu ganho numa live, num trabalho assim online, pela presença do público. Então eu prefiro que a gente volte até a bandeja como está voltando, bandeja, elogio, cantoria pedida, cantoria do sítio, quer dizer, deu um retrocesso aqui de 40, 50 anos, contanto que não seja distante do público. Entendi. Porque uma coisa é você ir lá onde o público está. Outra coisa é o público não poder vir onde você mora. Quer dizer, ninguém vem para a casa do cantador para ouvir um cantador. Você se desloca de uma cidade para outra, de um sítio para outro, né, de um ambiente para outro, de um povoado para outro, de uma capital para outra, de um estado para outro, para ouvir o cantador, que também se deslocou. Agora você não vai sair de Natal para chegar aqui e eu cantar para você. Não, a não ser que você esteja fazendo um trabalho de pesquisa, que queira uma amostra, que queira uma entrevista, mas uma cantoria é impossível. Cantoria é aquela ali. A cantoria é aquela que você é do pé da parede, né, como eu fiz em Princesa, o pessoal na frente, aí voltou a bandeja, elogio, despedida, partidário, quer dizer, dá um retrocesso, mas é melhor do que acabar. Ivanildo Villanova gosta do calor do povo, né? Exatamente, porque eu não vejo sucesso nenhum do sujeito cantar só. Primeiro, eu sou terminantemente contra, a não ser que seja por um motivo de causa maior, você cantar só, e não vejo sucesso nenhum de você cantar no festival, eu fazendo aqui, cantando aqui a folha do festival que vai passar no YouTube, no canal. Não, eu prefiro ir lá para o lugar do festival. Entendi. Certo? Embora que o público seja resumido, como ontem lá no Teatro Eufrásio Barbosa só podia ter 10 pessoas, ou só podia ter 20, no geral, entre quem estivesse trabalhando e quem estivesse assistindo, entendeu? Mas contanto que você tenha alguém, né? Agora você unicamente pegar a viola como eu estou aqui e cantar, não. Uhum. Eu prefiro aí, se fosse para isso, instalar 2 microfones aqui no alpendre, né? Sonorizar a viola e cantar para o povo da rua que eu moro. O que o senhor quer dizer, pela sua construção da ideia, é que
o peso da idade não tira o brio, a disposição e a vontade de se apresentar para um público físico, presencial. Isso quer dizer que na última entrevista que nós fizemos para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, nós passamos restrições, né? Por um período grande. Você, como se diz, você canta, vamos dizer, até os 35 anos, você se chegou até aquele ponto ali, você dali não vai passar, não. Você pode manter o seu nível, se você tiver um nível bom, um nível de 50%, até de 40%, de 30%, de 60%. Agora, dali para diante, você ou para, ou você retroage. Você de 40 anos, ele vai... Não, ele já chegou onde tinha de chegar. Quer dizer, o peso de aprender, o peso de fazer o nome, o peso de ganhar território, o peso da disputa é até ali. 35, 40, 40 e poucos anos e pronto. E já foi pior, né? Já agora, foi pior porque que os cantadores se aposentavam, né, largavam a viola aos 50 e poucos anos. Até em 1974 foi assim. O Congresso de Campina Grande, em 74, aposentou 30 ou 40 cantadores que tinham 50 e poucos anos de idade, tipo Manuel Francisco, João Severo, Francisco Mota, Severino Gomes, Manuel Belarmino, Chico Pedra e outros cantadores. Outros cantadores, até mesmo os Batista, a partir de 74, desceram para outra geração assumir. Quer dizer, não pesa. Eu acho que a idade pesa para isso, para você, a memorização, o raciocínio mais lento, né, o poder de querer, a vontade de querer aparecer, diminui, a não ser que você seja extremamente vaidoso. Agora, né? A resposta, que isso é importante, o feedback do seu público, dos seus ouvintes, não consegue enxergar Ivanildo numa descendente, não. Eu acredito que eles conseguem enxergar num patamar horizontal, né? Com a verticalização pequena de ascendência, mas não de descendência, né? Ou de decadência, ou de descida, não. Isso é muito bom, porque mostra o nível e o gabarito de poeta que o senhor tem sido e representa para a cultura popular. Eu quero mandar um abraço aqui para Arthur de Monteiro, que é o apresentador do nosso programa, né? Ele entrou em contato comigo. No mundo da cantoria, a nossa rádio é uma rádio digital. Hoje nós estamos, você sabe que num mundo muito moderno, né? Nós estamos numa rádio digital, ou seja, numa rádio web, mas que tem despontado numa audiência fantástica. E eu aproveito para mandar um abraço aqui para o poeta repentista Luiz Batista, que conversou comigo hoje e tem um carinho muito especial por Ivanildo Villanova, por Silvano Lira, por Arthur de Monteiro. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. E apenas lembrar aqui, poeta Ivanildo, que nós sempre fazemos isso, é que já passaram pelo nosso programa Zé Cardoso, Zé Viola, Pereirão do Nordeste, eu acompanhei. Lucinha Saraiva, Sebastião Dias, Gilberto Cavalcante, Jonas Bezerra, Nonato Neto, Geraldo Amâncio, Gilmar de Oliveira, Charles Gomes, Edivaldo Zuzu, Bio Dionísio, Raulino Silva, Raimundo Borges, Zé de Lima, Oliveira de Panelas, Palmeirinha da Bahia. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço, ele está enfermo, foi a última entrevista semana passada, e hoje Ivanildo Villanova nos dá esse grande privilégio. Escuta agora, tá? Escuta aí, eu ia te fazer... A rádio web, rádio digital, como eu já fiz aqui em Barra de Santana, fiz em Pilõezinhos para poder anunciar a minha cantoria, estão substituindo, uma vestimenta nova, substituindo a rádio de Fundora de Caruaru, muito obrigado. A rádio Borborema, a Educadora do Crato, a Rádio Vale do Jaguaribe, aquelas onde os cantadores realmente faziam o nome, conquistavam o público, atendiam aos pedidos, quer dizer, tudo muda e tudo fica igual. Né? Você, por mais que se modernize, você está apenas copiando. Nada
cria, tudo se copia. Você deve entender bem disso. Quer dizer, por modernas que sejam, por modernos que sejam os meios de comunicação, são apenas uma modernização daquelas emissoras antigas, daquelas rádios locais. Isso, aí depois rádio comunitária, rádio pirata, essa coisa assim, tá entendendo? Na verdade, a roupagem é quase a mesma, a mudança é muito pequena, né? É muito pequena. Como se diz, o produto é o mesmo, com só o caminho, nova, só o caminho de transmissão que é diferente. No mais, você vê que é uma rádio digital, nós estamos com som aqui belíssimo, estamos com áudio de CD, de MP3, né? Áudio muito bom. Agora eu quero lhe fazer uma homenagem, espera aí, viu? Ouve aí, tá bom? Me escuta aí, tá bom? Vou te fazer uma homenagem aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ivanildo Villanova nasceu em 45, pai, cantador com afinco, cordelista em toda prova. Ivanildo, a vida trova, com muito conhecimento, que o tempo deu provimento, sem corroê-lo no verso, e ocupou nesse universo. E ocupou esse universo num trono, um assentamento. Na verdade era essa. A perfeição tem beirado, caprichando a cada dia, no mundo da cantoria conquistou seu reinado. Nunca será destronado por cada encanto em seu canto. Ele nunca causa espanto em quem versa sempre abaixo, que encantamento de cacho assina embaixo e garanto. 58 de carreira, com uma besteirinha a mais, nunca saiu de cartaz esse boca de caieira. Quando o poeta é tranqueira, Ivanildo sai de cena, pois na cantoria plena não deixa rastro esse artista, pois além de repentista, eu acho que eu mudei o apresentadorzinho, né? Não, mas tudo é passível, né? Peraí. Tudo é passível. Mas é porque, na verdade... A gente vê em televisão aí, cada ratada, cada erro. Erro. Na verdade... Até em secretaria, fulano de tal, secretário de turismo de João Pessoa. O que é que o senhor acha? Bom, aí ele começa dizendo, a gente vamos fazer isso, pronto. Aí por aí você vê que nós estamos... Na verdade é o seguinte, eu fiz uma ficha com esse verso, com a estrofe, a 10ª, e na verdade tinha uma linha a mais, aí eu fiz no verso, em vez de pegar o lado correto, que diz assim, 58 de carreira, com uma besteirinha a mais, nunca saiu de cartaz, esse boca de caieira. Quando o poeta é tranqueira, Ivanildo sai de cena, pois na cantoria plena não deixa rastro esse artista, pois além de repentista... Ô, bicho! Tá faltando fechar, e cuida pra você não fazer. Deixa pra lá, eu vou fazer um improviso. É meu pai que cantava uma descrição sobre passarinho e terminava dizendo... Caboré, rola azul, fura barreira, né? Aí, mas ele trocou as rimas, botou a rima de tangará, botou a rima de sabiá e colocou a rima de eira na antepenúltima. O Chechão com o Cris Agachadeira, Guriatã, o Candário, a Lavandeira, aí botou Caboré, rola azul para rimar com o ar, não tinha que botou Tamanduá. Aí o dono da casa levantou assim, só Vila Nova, eu gosto muito de você, agora... Passarinho com o nome de Tamanduá, eu nunca ouvi falar na minha vida. Rapaz, eu queria errar com todo mundo. Não é querer errar com todo mundo, né? Não é isso que eu quis dizer, né? Não foi isso. Eu quis dizer assim, que eu não gostaria de ter errado contigo, mas isso faz parte, né? Isso faz parte. Mas eu quero dizer que o meu coração, né? Ele quis fazer essa homenagem e isso para mim foi bastante enriquecedor, poder transmitir algo. Então na pressa eu misturei, mas
Você conhece o meu trabalho, né? E sabe que... Não se preocupe com isso, não. Bem, Mas voltando para aquela linha que eu disse, olha, cada matéria é um organismo, quer dizer, cada um reage diferente a situações diferentes, cada cabeça é um mundo, que é coisa muito antiga, e cada cantador tem uma ideia. Aquilo que a gente voltou, vai voltar para o meio da conversa. Um cantador, se ele tiver um nível muito bom, tiver tido um nível de 100%, no final de carreira, como eu estou, e muitos outros da minha idade, ele estando com 40% do que ele rendia, ele ainda é um cantador regular. Agora, ele precisa ter o senso de autocrítica, de saber que já tem outros com metade da idade dele cantando mais, de que tem outros mais novos que vão cantar mais, de que tem outros jovens cantando igual ao que ele cantava. Então ele precisa ter esse senso de saber, essa visão do futuro que ele vai passar, que ele já foi, volta ao tempo do verbo, que ele não era mais e que ele não é, e que ele é apenas uma coisa que fez parte, ou bem, ou mal, ou lá em cima, ou lá embaixo do segmento da cantoria. Quer dizer, a cantoria vai continuar, como a cantoria passou pela rádio, né? A cantoria passou pelo jornal, a cantoria passou pela M, pela FM, a cantoria passou pelo LP, a cantoria passou pelo CD, a cantoria passou pela televisão, a cantoria vai passar pela internet. Quer dizer, tudo que houver de moderno, cantador vai estar adaptado, e vai sobreviver a isso, porque a cantoria é uma coisa. O cantador, como artista e como pessoa, é outra coisa. Poeta, eu queria a sua opinião sobre... Amanhã nós vamos ter o Festival das Mulheres. Aproveita aqui e mandar um abraço para todas as mulheres. São 3 festivais, né? Um amanhã aqui, o outro em Caruaru no sábado, então, e um em Guarabira no domingo. Campina Grande, Caruaru e Guarabira. Então eu quero mandar um abraço para todas as poetisas que estarão nesses festivais, se apresentando e engrandecendo, né, a cultura popular. Aí eu queria saber do poeta Ivanildo Villanova, qual é a sua opinião sobre o festival feminino, o desempenho das poetisas, né, a participação delas, como é que você vê as poetisas nesse mundo, nesse universo? Eu sempre dei oportunidade às mulheres, inclusive até como apresentadora de festivais, como eu fiz com Roberta Lucinha Saraiva tem uma gratidão por você grande, viu, Lucinha Saraiva? Entendeu? Então, eu sempre procurei incluir as mulheres em comissão julgadora, a apresentação especial de mulheres, tá entendendo? Porque quando eu comecei a cantar, realmente eu comecei a cantar e havia um preconceito com cego, com mulher e com menino. Depois, aí, no mundo da cantoria, eu encontrei Toninha Feitosa, cantava com ela e cantava com meu pai, os três. Encontrei Maria das Dores, cantando muito bem, uma cantadeira excepcional, né, aqui da região de Itabaiana, desse mundo aqui. Foi uma do passado das melhores que eu vi, né? Aí encontrei Otília Soares, que eu não cantei com ela, mas era irmã de 2 cantadores, Manuel Soares e Edé Soares, e aí apareceu... apareceu outra geração, a geração de Santinha Maurício, a geração de Maria Soledade, de Minervina e de muitas outras. Agora, é um fenômeno a ser estudado, você que é pesquisador. Ou é na zona da Mata Norte, né, vindo até aqui essa região da Paraíba, a esse brejo da Paraíba, ou então só vai ter no Piauí, quer dizer, dá um pulo muito grande, passando pelos 2 estados, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, o estouro, a eclosão, a explosão, a enchente de mulheres cantando sempre sucede nessa região. Mata Norte de Pernambuco, né? Mata da Paraíba, Brejo da Paraíba, ou então no Piauí. É como Tuadeiro, você só encontra a partir de Arco Verde, né, Tupanatinga, e lá vai Pedra, Buíque, e vai embora até Santana do Ipanema e Alagoas. Tirou daquele trecho, você não encontra mais. Encontra o aboiador,
que faz um verso e bota o dedo no ouvido e dá aquele gemido, né? Faz aquele abulho. Mas o toadeiro que canta em primeira e segunda voz, você só encontra nessa faixa aí, de região que eu estou dizendo, pegando esses dois estados, Pernambuco e Alagoas. Então, aproveitando esse gancho seu, essa ideia que a poesia, ela depende de região, como o Pajeú, a Serra do Teixeira, existe uma certa genealogia nisso ou ela segue o curso natural? O senhor ainda não conseguiu identificar porque me sugeriu como pesquisador para estudar mais isso, né? O senhor acha que segue um curso natural e fragmentado ou você acha que existe algum mistério por trás aí dessas regiões que são assim, que tem perfis culturais para o canto, né? Para o canto. O que eu vejo como observador é que sempre há um ritmo, né? Por exemplo, o Rio e Pujuca. Então, na região do Rio e Pujuca, nasceram muitos cantadores, né? Gustavo, né? Faustino Villanova, né? Dalvino Xavier Lima, Manuel Nogueira, Manuel Pedro Clemente, aí já é a região do Bituri, a região do Vale do Jaguaribe, um monte de cantadores, a região do Açu, no Rio Grande do Norte tem um monte de cantadores, a região do Paraíba, um monte de cantadores, tem muito a ver, a região do Pajeú, a gente já falou, Espinharas, o Sabugi, quer dizer, há o Rio, né? Há o Rio no meio do negócio da cantoria. Agora, eu fiz um trabalho agora durante a pandemia que cantoria é cultura nordestina, não é só privilégio do sertão, porque você tanto encontra muitos cantadores nascidos no sertão, como encontra milhares de cantadores, centenas de cantadores, né, nascidos na beira da praia, na zona da mata, no agreste, no brejo, e depois você vai ver que não é só Pernambuco e Paraíba que produziram cantadores. Você vai ver que há séculos passados já havia cantadores no Ceará, já havia cantadores até na época da guerra de Zumbi, dos Palmares, vindo, não sei de onde, da época de Conselheiro, lá em Canudos, na Bahia, já tinha cantador. Quer dizer, é uma coisa muito antiga, o improviso, e que não se resume só ao repente da viola, não. Tem o cirandeiro que improvisa, tem o cururuzeiro que improvisa, tem o partideiro que improvisa, tem o gaúcho que improvisa com o vandeirão, e na América Latina tem o decimista, tem o que canta versos em salsa, em cúmbia, e aí parte para o lado da África, que eu acho que é de onde a gente herdou dos árabes, né, da África branca, como a gente chama, da Síria, do Marrocos, do Líbano, da Argélia, a gente herdou dali. Né, que eles passaram 4 inclusive o canto ele tem variações, para alguns o sofrimento e para outros a alegria, né? Você vê que em Portugal eles têm lá o que eles chamam de, lá em Portugal aquele do choro, né, que é o lamento. Esqueci agora. O fado. O fado, né? O fado. Exatamente. Agora, saindo desse contexto, o senhor já brilhantou bem, sobre Nordeste Independente, era um anseio do seu coração ou foi simplesmente uma manifestação poética? Não, aí você já vai entrar na parte da história. Quer dizer, o primeiro grito de república, né, o primeiro grito de independência não foi aquele de 1722, não. Da margem do Ipiranga, não. O primeiro grito de república foi dado em 1710 por Bernardo Vieira de Mello em Olinda. E o senhor teve aqui em Olinda e eu aqui não sabia, homem. Agora me deu uma raiva grande. Ontem, né? Tanto é que ele pagou com a prisão na Torre de São Julião, ele e o irmão, Sérgio Vieira, se eu não me engano, né, pagou com a prisão até a morte por isso. E ele que tinha sido um dos perseguidores de Zumbi, né, das expedições de Zumbi, contra Zumbi. Então, por coincidência ou por ironia do destino, foi o primeiro grito de república. Foi. Quer dizer, 70 dias da independência. Né? Por 70 dias nós fomos... o anseio da independência do Nordeste é uma coisa muito antiga. Sim. Quer dizer, você vai notar que os movimentos separatistas em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, da Revolução Praeira, a Revolução dos Mascates,
Confederação do Equador, todos eram movimentos de separação. E você sabe que teve um padre ali em Itamaracá que foi degolado. Eu tive lá em Vila Velha. Alguns padres, quase todos, foram sacrificados. Mororó, Miguelinho, Frei Cambeca, Pacarapinima, quase todos. Porque faziam parte de movimentos revolucionários. Na verdade, deixa eu só, talvez, melhorar a minha colocação. Na verdade, o senhor, com o Nordeste Independente, quis dizer para aqueles que não acreditam no Nordeste que nós somos, de fato, riquíssimos, que nós somos potencialmente um modelo e um exemplo a ser seguido. Na verdade, era para chamar a atenção das outras regiões, ou até dos de fora, de que aqui não é seca, né? O Nordeste não é aquela coisa ermo. Não. Silvano, até mesmo na Guerra da Restauração, na expulsão dos holandeses de Pernambuco e da Bahia, se o Nordeste tivesse querido ficar independente, teria ficado naquela época. Tinha. Porque ele expulsou os holandeses de Pernambuco, não foram tropas estrangeiras só, não. Foram os índios de Pernambuco. Em Tijuco-Papo, as mulheres expulsaram os holandeses. As mulheres de Pernambuco, os locais foi que se uniram. Né? Quer dizer, o negro, o índio, o branco, o mestiço, tudo através de Henrique Dias, de Felipe Camarão, de André Vidal Negreiro, de João Fernandes Vieira, aí já era o português, tá entendendo? Quer dizer, já naquela época, se o Nordeste quisesse, teria se separado. Se Canudos não tivesse sido um movimento assim, mais religioso, tivesse sido um movimento de independência, se o Brasil tivesse, o Nordeste tivesse aderido todo a Canudos, ou tinha acabado com o Brasil, porque para acabar com vilarejos como Canudos, de pouco mais de 5 mil casas, 20 e poucos mil habitantes, foi preciso o Brasil aglutinar todas as tropas, né, de terra, de ar, do mar, seja de polícia, tudo para poder acabar com Canudos, para poder destruir Canudos. Quer dizer, imagine se a Bahia tivesse aderido a Canudos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, todo mundo tivesse formado uma grande Canudos. Quer dizer, o Nordeste teria sido independente. E isso aí, até os próprios governantes, tipo José Sarney, que é o escritor, né, o estadista, o intelectual, que já foi presidente da República, já foi senador, já foi tudo, ele disse que esse micróbio, esse vírus da separação do Nordeste, que está incubado, ou mais cedo ou mais tarde, nós não alcançaremos, talvez algumas 2, 3 gerações não alcancem, mas outras alcançarão. É uma profecia, né? É uma profecia. Mas eu quero lhe dizer que, independente do que vai haver mais na frente, o senhor alcançou o seu objetivo, que foi chamar a atenção de todas as camadas, né? Através de uma interação cultural, né? A respeito da nossa região, de tudo que poderia ser em relação ao Nordeste. Então, para mim, foi positivo, porque abriu um leque e fez com que muitos de fora pudessem enxergar através da cultura, através da sua expressão oral, né, através do canto. E eu depois continuei batendo na tecla. Depois eu escrevi mais 2 faixas que a gente cantou, que foi, vou mostrar, dando nome e tradição, que o Nordeste para nós tem mais valor. Aí escrevi outra, deixa eu ver se eu me lembro aqui, vou mostrar, dando nome e tradição do Nordeste para nós, que o Nordeste para nós é importante, eu acho que foi isso. Certo. Na hora de haver separação, que o Nordeste para nós tem mais valor. Quer dizer, eu fiz mais 2 trabalhos em cima disso. Orgulho de ser nordestino também foi em cima disso. Eu continuo com a mesma ideia. As ideias, você pode perder dinheiro, você pode perder poder, você pode perder muita coisa, mas as suas ideias, se você tem um pouco de coerência, elas permanecem com você. A minha permanece a mesma. Permanece a mesma de que o Nordeste paga muito caro, e já pagou por isso, né? Já perdeu o cacau, já perdeu o sisal, já perdeu o algodão, já perdeu a cana-de-açúcar, já perdeu o coco, ali de sapé, já perdeu tudo. Já perdeu tudo para pertencer ao Brasil. Quer dizer, paga muito caro
para ser o quê? Apenas uma mão de obra desqualificada para trabalhar no centro-oeste e no sul do Brasil e no sudeste, para ser uma massa de manobra eleitoral, certo? E para ser um mercado consumidor dos produtos que vêm de lá, entendeu? Então a gente paga muito caro por esse preço de ser brasileiro. Isso. Ô poeta, me diga o seguinte, a questão da voz, como você se sente hoje, né? Quanto à sua voz, eu digo assim, a experiência te faz respirar bem, a experiência te faz respirar bem, te faz hoje cadenciar os versos como o Romário, né? Que ficava ali na porta do gol e a turma dizia, Romário tá morto, daqui a pouco ele botava a bola para dentro. A idade atrapalha no raciocínio, você disse que um pouquinho aí, né? Mas pouco. Se atrapalha, certo? Na inspiração, eu quero saber o seguinte. Física, a inspiração de minha permanece a mesma. Eu não faço uma cantoria de meia hora para dizer que fiz uma cantoria. Não, cantoria para mim tem que ser 3 horas de cantoria. Você já então os cantadores acham muita graça porque diz que eu sou o cara que mais gosta de cantar. Quer dizer, eu não canto com brincadeira, cantar do banheiro em casa, pegar a viola e ficar cantando em casa, sair pela rua, assobir a toada de cantador. Não, de maneira nenhuma. Agora, quando eu boto a viola no carro e vou para o lugar da cantoria, eu vou na intenção de cantar de 9 horas a 12 a 1 hora da manhã. Isso sem levantar, sem fazer cera, sem fazer interrupção, sem enganar a plateia. Quer dizer, a minha disposição física continua assim. Não, na verdade, o que eu quis colocar não foi te colocar no fogo, não. O senhor entendeu, né? Eu não, de jeito nenhum. Não, apenas eu estou preocupado assim, porque a gente faz o papel do ouvinte. E é o seguinte, o poeta que já tem essa estrada toda sua, né, de 58 anos de carreira, 58 mais ou menos, a respiração atrapalha, é isso. As toadas você escolhe aquelas que exigem menos da sua voz. Existe algum controle, rapaz, algum equilíbrio, alguma coisa? Chegar a esse ponto, Silvano, quando eu chegar a esse ponto de ficar escolhendo o cantador com quem vou cantar, a toada mais maneira para cantar aí eu já realmente aí chegou o tempo, porque a chuteira. A velhice indica o seguinte, você primeiro envelhece a voz. A primeira coisa que você envelhece é realmente a voz. Quando você não tem mesmo voz, aí você tá velho, aí envelheceu a voz. É como se diz, o fundo da calça baixou, ficou frouxo. A sobrancelha ficou branca, aí você tá velho mesmo. Ô, Ivanildo, entendeu? Eu falo assim, Ivanildo, não falo o senhor Ivanildo, mas porque é o costume da cantoria, tá? Eu quero dizer para os nossos ouvintes que há um respeito muito grande, né, entre... Você está feito João Lide. João Lide é que me chama seu Ivanildo. E eu também chamava, né? Os cantadores mais velhos de quem eu chamava seu Manuel Soares, eu chamava seu Manuel Pedro Clemente, seu Zé Vicente da Paraíba. Eu cresci aprendendo a respeitar o mais velho, né? Eu quero dizer o seguinte, veja bem. Você se apresentou em Paulista, foi quando eu lhe conheci, e você estava com a voz, olha, péssima nesse dia. Tava com problema na voz naquele dia. E foi o campeão. Eu quero saber como é que o poeta se sente com uma dificuldade grande para cantar. Não sei se você se recorda. Eu estou falando nesse ponto agora, né? Mas olha, eu vou dizer que... Aí como é que pode? Você, com uma dificuldade grande para cantar, foi você e Rogério. Aí tinha os outros companheiros, né, que ficaram em outras posições. E quem estava julgando um deles foi até Sinésio Pereira, né, que já partiu para a eternidade. E você foi campeão. Aí eu fiquei cá comigo mesmo, eu digo, poxa, Ivanildo com a deficiência grande na voz, estava quase gasguita e foi o campeão. Como é que você se sente em situação assim? É um prêmio, apesar da dificuldade, apesar do problema físico, você se apresentar para o trabalho e galgar o êxito, o topo, o primeiro lugar, o troféu. Isso compensa, né? Olha, o problema é o seguinte, cada um se acha de uma maneira, né, diferente. Eu hoje me acho com uma voz melhor
do que quando eu tinha 40 anos de idade. Eu tinha muitos problemas com a voz, realmente problema com afinação, problema de qualquer coisa emocional, eu enrouquecia, quer dizer, aí foi a idade chegando e foi melhorando, como dizia meu pai, foi calejando a voz, foi educando a voz, de maneira que até 1 ou 2 anos passados da pandemia, eu cantava quinta-feira, sexta-feira, sábado, e não, mas eu quero dizer assim, que domingo naquele dia o senhor estava com problema, não do que na quinta. Eu quero dizer que naquele dia o senhor estava com problema, não estava? Certo, estava, eu estou dizendo a você que quando eu era mais jovem tinha mais problemas vocais do que hoje. Entendeu? Quer dizer, um mistério e um fenômeno e uma graça, né, alcançada, como dizia Pedro Bandeira, porque cantador que eu não aguentava 2 cantorias seguidas, até um certo tempo, 30 e poucos anos, até chegar aos 40 anos. 2 cantorias seguidas era um tormento para mim. Então você está como vinho, quanto mais velho, melhor, né? No meu caso isso se aplica, da voz, né? No meu caso isso se aplica. Hoje eu me acho com uma voz melhor, com uma voz mais forte, com uma voz mais educada, né, cantando em toda a toada e em toda a altura de viola, que hoje você tem um tal do diapasão, que todo cantor é obrigado a cantar naquela afinação, naquela altura. Eu não alcancei. Eu alcancei um tempo e você... Cada cantador tinha a sua afinação própria, a sua altura própria de cantar. Você tinha a voz de Moná, era uma afinação média. Você tinha a voz de laringe, a afinação era mais alta, a voz aguda, mais alta, a voz grave, mais baixa a afinação. Aí veio o tempo do diapasão e eu entrei. Quer dizer, eu não perdi o bonde da cantoria, né? Apareceram os gêneros balançados, né? Eu entrei em todos. Voa, Sabiá, Brasil Caboclo, Brasil de Pai do Mais Preto, Velho de Pai de Centro, segura o remo da canoa, meu amor, aí veio a afinação pro diapasão, eu me adaptei, eu não queria fazer live de jeito nenhum, nem a pau, enjeitei a Agrestina e Iguatu para não fazer, aí chegaram as lives, eu fiz 11 lives, cada um melhor do que a outra, quer dizer, graças a Deus eu sou muito feliz. Me diga uma coisa, meu poeta. Agradeço o dom que Deus me deu e a profissão que meu pai me deixou. Quando você está, lógico, você agenda com um colega, né, um companheiro, para fazer um determinado trabalho, e com o tempo, ou naquela apresentação, não, mas você sabe que aquele poeta tem uma determinada deficiência. Você costuma sentar com ele numa hora que não seja da cantoria e compartilhar a respeito de uma experiência ou de algo que pode ajudá-lo a melhorar. Por exemplo, tem poeta, não sei se você vai concordar comigo, eu estou falando como leigo, né? Que ele não fecha o verso, na terminação do verso, ele fecha a voz, fecha, fica como se estivesse sem ar, e o ouvinte não ouve, não entende a pronúncia, entendeu? E quando você vê uma deficiência assim, que pode ter uma correção através de um treino, de uma mudança de entonação, de ênfase, de velocidade da voz, o senhor costuma orientar amigavelmente ou não entra nesse aspecto assim para ajudar um companheiro nesse aspecto aí, já que o senhor valorizou tanto a voz? Eu já recebi, quer dizer, de música eu não tenho nada, eu tenho a experiência né, de vida que meu pai me passou. Então eu já fui cantar em Oricuri, né, e lá eu vi, sem poder a voz sair de jeito nenhum, e Ismael Pereira disse, baixa um pouquinho essa afinação, aliás foi em Icos, baixa um pouquinho essa afinação que você vai conseguir cantar. E realmente eu cantei com o Bill Dionísio, a gente tirou o segundo lugar, e a dupla que tirou o primeiro foi a dupla do Piauí, mas eu recebi esse conselho dele. Cada cantador tem uma dicção diferente, tem um modo diferente de terminar o verso. Tá entendendo? O que meu pai dizia era o seguinte, procure terminar com a sua voz entoada em cima das 3 primeiras cordas, que é a primeira, a terceira e a sexta afinadas iguais. Isso influi na voz, né? Isso influi. Desses bordões aí, você está com a voz boa. Quanto a prolongar ou encurtar, aí depende muito de cantador. Eu não falo nem isso, eu falo em fechar os sons.
Por exemplo, repente, aí o cara não não fecha com a palavra repente, ele fecha repente e não sai o tem. Entendeu agora o que eu quero dizer? Estou entendendo. Eu conheci cantadores assim, que mal terminavam a última palavra. E conheci cantadores que terminavam gemendo naquela palavra ali, o gemido prolongava. Quase como eu conheci cantadores que cortavam aquele gemido no meio e depois retornavam. Quer dizer, é um mistério. Cada um tem seu cacuete, né? O que mais alegra Ivanildo Villanova? O que mais alegra Ivanildo Villanova? É o troféu ou o cachê? Ou os dois? Rapaz, eu já cantei muito pelas duas coisas. Eu já cantei muito e eu sempre fui para os festivais baseado unicamente em cachê. Eu nunca contava com a premiação. Porque comissão julgadora é como o Supremo Tribunal, é como urna eleitoral, é como barriga de mulher gestante. Ninguém sabe o que é que vai sair. Ninguém sabe o que é que vem, né? Então eu sempre saía pensando no cachê, eu vou ganhar tanto de cachê. O outro era consequência. Eu acho que o cachê é um trabalho profissional e o prêmio, o troféu, aí é uma coisa que você fez a mais do que os outros. Ivanildo Villanova, uma estrofe memorável sua, que você diz assim, eu nunca vou esquecer essa estrofe. Tem agora na mente? Ou de alguém, ou de algum, ou de terceiro? Não, que seja a sua, uma estrofezinha, sua ou de terceiro, que seja memorável. Que eu soube de terceiros, eu estava cantando em São Paulo há uns 10 ou 15 ou 20 anos, e lá, na época, apareceu um mote que é: se tiver por aqui o nordestino vai chorar com saudade do sertão. Esse verso foi me passado muitos anos depois por Américo Barros, irmão de Delmiro Barros. Então, naquela época tinha morrido Otacílio Batista, naquela época Frei Damião também tinha morrido, Zé Ramalho tinha se separado de Amelinha, Marinês tinha o viúvado de Abdias, né? Aí eu fiz a estrofe, não me lembro, só me lembro porque depois alguém recitou para mim. Disse: quem tiver com saudade da terrinha, trago tudo gravado em meu arquivo. Manuel Pedro Clemente ainda está vivo. Zé Ramalho apartou-se de Amelinha. Marinês e viúvo está sozinha. Os batistas perderam o último irmão. A velhice engoliu Frei Damião e uma vaca matou Zé Maculino. Se tiver por aqui o nordestino vai chorar com saudade do sertão. Fiz um jornal, né, uma retrospectiva de tudo que tinha havido no Nordeste e levei para lá. Isso é muito Essa eu acho memorável. A outra não me lembro com quem eu fiz, mas está no livro aí, Antologia de Poetas Pernambucanos, captada por Ézio Rafael. Certo. Eu vejo tanta grandeza num pássaro tão pequenino. Abre o bico, apanha um talo. Não, vai ao mato, apanha um talo, abre o bico, canta um hino, depois bate as asas e voa e só Deus sabe o seu destino. Eita, parabéns. Parabéns. Ô Ivanildo Villanova, é verdade ou mito? Agora, a pergunta é essa. É verdade ou mito que você consegue cantar, ou seja, consegue fazer um balaio em cima do que improvisou? É verdade ou é mito? Não, por exemplo, escute. Não, mas escute qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte. Você cantou numa noite pá. É verdade ou é mito? É essa a pergunta. Que você consegue gravar tudo o que cantou e tem condições de, mesmo tendo feito de improviso naquele dia, de cantar no outro dia o que cantou de improviso, ou seja, balaiar um improviso feito. É verdade ou é mentira? Isso aí não. Agora, quanto ao balaio, que isso existe, trabalho, balaio, isso existe desde que a cantoria existe, chamava-se descrições. Não, eu sei, descrição. Certo. Era descrição de passarinho, descrição de mitologia, descrição de corpo humano, descrição de rio, descrição de tudo. Aí você cantava um trabalho, e você, além daquele trabalho que você cantava, você continuar cantando, que é verdade. Quer dizer, se eu fosse cantar alguma coisa sobre o Chile,
e esgotasse aquilo que eu tinha feito para cantar, pensado para cantar, eu continuaria cantando de improviso do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sabia, o meu conhecimento era um conhecimento de base, não era superficial. Não era aquela coisa de internet, pesquisou agora no Google, perguntou e obteve a resposta, não. Eu sabia da história do Chile desde o começo até a época moderna que eu cantasse aquilo ali, então isso continuava cantando. Quer dizer então que é mito, né? É mito, é mito. Quando os cantadores são muito bons, você não sabe. Por exemplo, os Nonatos cantavam, você não sabia quando eles estavam cantando de improviso, nem cantando decorado. Diniz Vitorino cantava, você não sabia se ele estava cantando de improviso ou decorado, porque tem pouca diferença de quando você tem um nível muito bom. Agora, se você vê o Mané Fava cantando uma coisa que você mesmo se admira, que não é o habitual dele, aí você sabe que aquilo ali... E eu não chamo balaeiro o cara que canta um trabalho e nunca mais ele repete aquele trabalho. Para mim, o rotineiro é você cantar um trabalho hoje aqui em Campina Grande, aí daqui a 15 dias você cantar em Alagoas e cantar o mesmo trabalho. E o cara dizer, rapaz, eu ouvi esse trabalho foi cantado num programa tal ou em tal cantoria. Aí é feio. Mas você pesquisar, você pensar em determinada coisa, cantar aquilo ali e nunca mais cantar, eu não considero. Entendi. Eu considero. Isso eu toda a vida fiz, eu não nego não, de jeito nenhum. A gente na última entrevista... Desde que o mundo é mundo, que é feito. Eu sei. Na última entrevista que a gente fez... Se não faz hoje, eu acho feio o cantador que não faz, já fez, e já cantou até dos outros, hoje dizer, esse jovem, tudo que canta é decorado. Não senhor, não é assim não. Isso. E quando eu comecei a cantar os versos que eu aprendia de meu pai. Aí você agora passou o seu tempo, você não tem mais condição, não tem mais vontade de escrever, não tem mais vontade de pesquisar, de lançar alguma coisa nova. Aí vai dizer, não, João Lídio cantou decorado, Felipe só canta decorado, Jefferson canta decorado, Raulino só canta decorado. Quer dizer, eu acho isso uma falta de ética, uma falta de coerência. É verdade. Na verdade, nós usamos na última entrevista a palavra expansão, né? Que foi uma forma assim bem sutil de entrar na questão. Mas como eu não queria entrar nessa questão de balaio, na verdade eu apenas perguntei se era verdade ou mito, aquilo que alguém comentou, que você tinha condições ou seja, que tem uma memória privilegiada. Na verdade, isso aí realmente, aí não é mito, é verdade. Quer dizer, se eu pensasse 8 assuntos para uma cantoria, eu não esquecia nada daqueles 8 assuntos que eu tinha pensado. Entendi. Hoje eu penso e assim mesmo ainda faço errado. Outro dia eu fiz fui cantar em Riacho das Almas e coloquei o nome do município de um estado para outro, do Piauí para Pernambuco. Botei 40 municípios a mais de Pernambuco. Vixe. Ô, Ivanildo, é verdade ou mito que Ivanildo é um artesão que desmancha qualquer balaio? Não, isso aí dá até... Isso aí é o modo que você pode me dedicar, né? Como os cabas dizem, muito vilão já tentou derrotar a vila e perdeu. Depois de mim, quem será que vai fazer poesia? Faz tempo que eu não vi o meu poeta cantar, eu já tive muitas homenagens assim. Esse aí que você fez é muito bonito. Não botei nem forma de moto, não. Apenas eu só anotei aqui, porque dizem assim que, olha, quem pensar em preparar um balaio e jogar para cima de Ivanildo, ele desmancha todinho de improviso. Eu tenho a ética, Silvano, eu tenho a ética de se o baião é do cantador, ele pode dar em mim o baião todinho cantando aquilo que ele levar, porque o outro baião é o meu. O senhor disse a mim que pegou o Pedra Azul, não foi? Aquele que repetisse Pedra Azul, pedra não sei o quê. Pedra branca. Sim, aquela Chico Pedra. Diz que deu nele em cima de pedra até ele.
Porque tem cantador que não tem controle emocional, você começa, bota uma isca, ele pega, e quando você aplica aquilo que você levou, aí ele começa a estribuchar. Não, porque você está cantando decorado, eu queria que você me dissesse qual é a capital da tonga, da milonga do Capiretê, qual é a cor da calcinha de Dona Figuelina Figueiredo, quantos aí é demais. Eu acho falta de ética. Cantador já usou esse tipo de coisa de interpelar, de interromper, de repelir o outro cantador, de corrigir, mas eu não vou por aí não. Eu aguento como aguentava, e ainda hoje aguento, sei quando o sujeito está cantando, aplicando em mim, agora aguardo a minha vez, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Ô poeta, quando no improviso você tem como último recurso inventar uma palavra, depois na sua reciclagem, depois você vai analisar e medir, você diz, mas rapaz, eu tinha uma palavra no lugar e eu tive que inventar uma. Você faz essa... Não, esse negócio de inventar palavra, meu amigo, para cantador não existe. Ele pode dizer uma coisa no lugar da outra, ele pode ter um lapso. Agora, meu pai chamava isso de dicionário saca-badejo, cantador que inventa palavra. Entendi. Entendeu? Pode alguém inventar, essa então a sua resposta, você né? Pode não poder parar para recomeçar e você terminar de um modo que você não ia terminar dizendo aquilo. Não, entendi. Não, porque eu tenho visto poetas, sabe? Por exemplo, um poeta que tem, vamos dizer, um nível médio para baixo, né? E ele usa uma palavra diferenciada, mas numa construção que não se encontra em Google em lugar nenhum, então eu acredito que tenha sido inventada. Mas eu quero dizer o seguinte, foi inventada por um recurso não errado. Errado? Porque eu já pronunciei muitas palavras de outros idiomas errados, depois que eu viajei pelo mundo, aí aprendi que a pronúncia não era aquela, mas eu vi até muitos folhetos escrito a história de João de Calais, e era o que todo mundo chamava. Cantadores que sabiam ler chamavam João de Calais. Quer dizer, quando eu cheguei na França, aí o camarada disse, olha, ali é o Porto de Calais. Oxente, como é que escreve Calais? Aí ele botou C-A-L-A-I-S, Calais. Quer dizer, você pode saber de muita coisa e pronunciar errado. Isso acontece com qualquer um. Não, tudo bem. Agora, sobre a questão do patrimônio vivo de Pernambuco, de 2019 para cá, caminhou alguma coisa ou ficou estático? Não, rapaz, e eu não vou tentar mais não, porque ali eu acho que trata-se de uma coisa assistencialista, populista e política. Porque modéstia à parte, eu não admito que ninguém no ramo que vive da cantoria tenha contribuído mais para a cantoria continuar do que eu. Promoções como o Nordestão, Noite das Revelações, Fenogé, o primeiro Festival de Emboladores, desafio de estados contra estados, criação de associação, levar o nome de Pernambuco, time com o nome dos cantadores, time de futebol feito por cantadores. Ninguém, eu desconsidero qualquer um que disser Ivanildo não contribuiu com 90% para a cantoria ser o que é hoje. Com adaptação de estilos de cantoria, criação de modelos de cantoria, criação de toadas de cantoria, tudo, renovação de estilos, trazer os estilos em desuso para aí você botar um currículo desse, você se reprovar 3 vezes, como eu já fui. Eu sei. Esse meio tem... Eu acredito o seguinte, se eu tivesse chegado lá, como se diz, cocheando de uma perna, com a calça rasgada, com a camisa desabotoada, o cabelo com 2 meses sem corte, num estilo de mendigo, talvez eu tivesse conseguido. É difícil, né? Se eu tivesse chegado lá sem paletó, gravata, sem ser de táxi, sem ter o currículo que eu tenho, então acredito que é uma coisa muito local, quer dizer, é mais fácil você entrar no patrimônio vivo de Pernambuco, você sendo criador do maracatu, de uma ciranda ali perto, de qualquer coisa por ali, porque eu não acho que nenhum
Não estou tirando o mérito de ninguém, mas não acho que nenhum dos que foram premiados até hoje com esse patrimônio vivo de Pernambuco a sua contribuição é valiosíssima. Tem mais merecimento do que Ivanildo Villanova. Nós aqui da Rádio Cantoria reconhecemos o valor de Ivanildo Villanova. Por quê? Porque eu passei 8 anos, né, fazendo parte de um governo que não era de esquerda, era um governo que tinha sido de esquerda e não era mais, que era Jarbas Vasconcelos. Fui do Conselho Editorial da Fundac, como também fui parte do governo de Arraes, fiz parte do governo de Arraes. Quando entrou outro pessoal, quando entrou o pessoal mesmo, como se diz, o radical, o sectário, como chamava-se antigamente, aí realmente eu fiquei marcado como direitista, reacionário, fascista, bolsonarista, negacionista. Aí é demais, né? Jarbas fez que foi e terminou fino, feito Dedeu do Náutico dizia. Mas, vamos lá. Qual é a manifestação cultural? O senhor falou que Pernambuco, né, a Zona da Mata, a Ciranda, falou nos Maracatus, por 2 oportunidades o senhor falou. Agora, qual é a manifestação cultural mais forte no seu estado que você considera? Olha, eu não considero nenhuma manifestação maior do que a cantoria. Primeiro, porque tem manifestações que só existem naquela região. Você não encontra cirandeiro a não ser ali na Zona da Mata. Né? Entendi. Porque ele é concentrado numa região menor. E o repente ele vai além dos limites. Você não encontra tocador de folha a não ser na região de Macaparana, de Vicência, disso. Você não encontra embolador de coco no sertão. Agora, cantador, maracatu só tem Nazaré da Mata, só tem Aliança, só tem Caueira. Agora, cantador você encontra nos 9 estados do Nordeste e em todas as regiões. Isso. Tá certo? Eu não considero nenhuma manifestação cultural, eu não chamo folclórica, nenhuma manifestação maior do que a cantoria, que tenha contribuído mais com a música, com a literatura, com a pesquisa, com a sociologia do que a cantoria. Então, o cantador, para mim, é em primeiro lugar. Eu concordo, muito bem. Agora, existe, poeta, passando um pouquinho, que a gente vai avançando, existe a figura na sua cabeça assim, como é a figura do poeta completo? Existe um poeta completo. Quando se diz assim, fulano é um poeta completo. Você chegou ao ponto que eu posso explicar bem. Cada cantador é uma cantoria, tá certo? E cada cantador tem uma especialidade que ele canta mais. Há o cantador mais naturalista, há o cantador mais sentimental, há o cantador mais lírico, há o cantador mais letrado, há o cantador mais sertanejo, há o cantador mais humorista, tá certo? O cantador completo é aquele que canta todas as modalidades e todos os assuntos, todos os estilos com a mesma regularidade. Seja na expansão ou no cru. Seja na expansão ou no cru, né? Como é? Seja na expansão ou no cru. Sim, meu amigo, você não só é porque você é um grande trocadilhista ou porque você é um cantador mal criado que responde bem o desafio. Não, você tem que ser completo. Cantadores completos eu conheci poucos. Cantadores que cantavam bem o mote de 7, cantavam bem o mote de 10, cantavam bem o galope beira-mar, cantavam bem a cestilha, cantavam bem falando de conhecimento. Poucos. Eu vou citar o exemplo de um que era bom em todos os estilos, chamado Dimas Batista. Tá certo? Aí vou dar o exemplo de outro, deixa eu ver se eu me lembro aqui, de outro, Manuel Chudu, era bom em todos os assuntos. Manuel Chudu do Pilar, né? Tá certo? Quer dizer, cantador completo é aquele que é bom em todo que você procurar. Aí chama-se o cantador. O repentista é aquele que só tem um repente. Pronto, ele só tem um repente. Isso. Aí tipo Adalto Ferreira, tipo João Paraibano, tipo João Isidro Ferreira, tipo Zé Catuta. Quer dizer, você tem só a sua. Já aquele que é eclético, não. Na noite que ele não está improvisando bem, mas ele tem outros caminhos para procurar. Ô, mestre, eu tenho uma pergunta aqui. Aí eu chamo um cantador de Setúbal, como diz Guerra Junqueiro.
Para mim, o cantador é uma coisa, aquele que é só repentista, só improvisador é outra coisa. É por isso que eu usei a expressão poeta completo, né? Agora, eu tenho uma pergunta, é a seguinte. Veja bem, eu sou na verdade, eu sou do cordel, né? Na verdade, eu sou cordelista, sou improvisador da escrita. Também, né? Hein? Meu pai. Também, isso, seu pai, né? Então... eu não sou não. Agora, meu pai escreveu folhetos antológicos, né? As bravuras de Cobra Choca, o Nero do Amazonas, as queixas de Satanás a Cristo, que foram Seu 5. pai foi muito referendado na última entrevista e eu fiquei encantado com a alegria que você expressou, sabe? O seu olhar brilhou quando você falou do seu pai, nos pontos de cantoria que ele deixou. Foi importantíssimo na sua trajetória. Os cantadores mais injustiçados na profissão chama-se meu pai, Zé Faustino Villanova. Eu ainda tenho que resgatar o nome dele, seja através de uma live. Eu tenho feito isso cantando trabalhos dele, nos meus discos. Eu tenho feito possível, porque você pega um livro, rapaz, sobre cantoria, aí Zé Faustino Villanova, um cantador daquele tamanho, um cantador daquele nível, e você não vê um verso dele. Eu tenho 10 ou 15 estrofes deles de abalar o mundo. Quer dizer, mas você o senhor vai conseguir isso aí, e merece, porque né? E merece. Foi propósito, da vontade, regionalismo. O senhor vai conseguir, se Deus quiser. Entrou muita coisa aí. A minha pergunta, veja bem, a minha pergunta é a seguinte. Essa toada 5,5, eu, como não sou cantador, aí como eu tenho muita facilidade assim para cantar, né, com ela, né, aí eu brinco, né, na verdade, de vez em quando aqui eu canto, mas canto brincando, né, eu faço, mas faço na brincadeira, não tem nada a ver com seguir profissão nem nada, né, porque eu sou desentoado também, né, cantador desentoado é muito sofrível. Não, então, mas teve cantadores desentoados que deixaram o nome, João Paraibano era desentoado. Né? Lorival, ninguém fala, Zé Aires de Mendonça, meu pai, cantadores que cantam muito e cantam bonitos, é raridade, meu amigo. Mas o senhor, olha, eu consegui botar uma violinha bem pequenininha no peito, que eu tenho uma miniatura. Quando eu pensei em botar uma grande, aí eu perguntei ao senhor lá, o senhor disse, olha, quem improvisa bem na escrita, no cordel, nem pense em ir pra viola. Aí naquele dia, aquela violinha pequenininha sumiu do meu peito até hoje. Tô brincando. Está com o embolador de coco. O cantador não envereda pelo caminho da embolada, porque realmente não dá. E embolador de coco que partiu para a cantoria foram poucos que fizeram sucesso. É verdade. A pergunta é a seguinte. É só uma curiosidade para também ajudar os ouvintes, né? Eu já ouvi, já entrevistei vários, como o senhor sabe, né? São 18, 19 com o Ivanildo Villanova. Semana que vem nós vamos estar com o Daniel Olímpio aqui, né? Na entrevista. Então, aqui alguns têm dito, né? Que alguém tem colocado modinha na cantoria, tem colocado algo que não seria do perfil da cantoria. Então, a minha pergunta é a seguinte, essa toada 5,5, que ela quebra na quinta, né? Ela vai, a tônica, em vez de ir para a sétima, ela vai para a quarta. Ela é toada, para começar, ela é tirada da música de Juazeiro, né? A toada Juazeiro. Então eu quero saber, é isso que eu quero saber. Veja bem, poeticamente, se for levar o rigor, a tradição do repente, essa toada, ela estaria quebrando a hegemonia ou ela pode ser respeitada e se cantar? É essa pergunta que eu nunca perguntei a ninguém, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu estou lhe fazendo isso aí porque me veio à mente essa ideia. O senhor acha que, mesmo quebrando a métrica quase ao meio no quinto verso, pode se considerar como um gênero da cantoria? Essa é a pergunta. É o gênero da cantoria criado por Bill Dionísio e Zé Galdino. E eu vou lhe dar um exemplo maior. Tem um gênero muito antigo chamado 9 Palavras por 6, que também quebra... Quebra, né? Eu ontem cantei. É um gênero muito antigo, chamado 9 Palavras por 6, que era como toada lagoana. Já existia. Eu já ouvi demais. Certo? Então você era obrigado todo o verso ser com a rima de Ana.
Né? Tudo tinha que terminar na toada alagoana, tudo tinha que terminar em Nova Palavra para vocês. Os cantadores tiraram e passaram a fazer. Por exemplo, eu estou cantando Repente é na frente de quê? De um grande espectador. No som da minha viola é a escola de qualquer um cantador. Mas vou cantar numa sala, é a mala do grande viajador. Pronto. Ele quebra, né? Não quebrou, mas uma palavra para vocês é assim. O senhor quer dizer o seguinte, é assim. que isso não importa se quebra a métrica, mas desde que seja consenso na cantoria é válido. É isso que o senhor quer dizer, né? De jeito nenhum, eu não acho não. Eu acho que deu um contributo. Você cantando o seu repente, você decorando um verso seu, alguém decorando, você contribuiu só com você. Entendi. Você criando uma melodia, adaptando uma melodia, um gênero de cantoria, criando uma toada, você fazendo um festival, aí você contribuiu com a cantoria, com todos os cantadores. Muito bem você respondido. fez um poema que os cantadores cantam, você contribuiu para a cantoria, porque todos vão ganhar o pão cantando aquele poema. Pode ser Eu e Ali a Saudade, pode ser uma canção do Nonato, pode ser um poema de Pedro Bandeira, pois você contribuiu com a cantoria. Agora, em cima disso, uma pergunta agora que eu acho que aí o senhor talvez tenha um posicionamento um pouco diferente. Me diga uma coisa, há necessidade de se botar banda de forró no festival de repente? Porque a canção de viola é aceitável, né, para a transição dos poetas, para os intervalos, mas aí tem festival que eles botam a banda de forró. O senhor acha que descaracteriza, né? Não, aí para o lado da canção, eu, como se diz, eu fico com o pé atrás, mas não vou dizer que está fora não, porque eu até cantoria mesmo, eu já vi estilos de cantoria cantado com acompanhamento musical. Não pegou, porque não pega. Não dá. Eu fiz mas a canção com viola faz parte. A canção com viola, tanto pode ser com viola, como acompanhada com órgão, com teclado, é a canção, não é aquela canção dos cantadores antigamente, a de Eu e Ali a Saudade, é a canção do Mestre Severino Pelado, são as canções modernas, né? As canções dos Nonatos pra cá, de Flor do Mucambo pra cá, de Apolônio Cardoso pra cá. Quer dizer, aí é válido você cantar com violão, você cantar guitarra, é válido. O que eu não acho que pegue é você querer botar coisas diferentes no repente. Entendi. Essas modinhas, essas novidades. Cantoria com a banda, cantoria com um coro de bailarina atrás, cantoria, não pegou, não pega, não vai pegar nunca. É verdade. Agora... Cantoria pode se modernizar de outra maneira, dessa que nós estamos fazendo agora, entrevista, para web, cantoria online, live de cantoria. Agora, cantoria, está dizendo, não, o cantador está cantando agora com o violoncelo. Não bate, não pega. Cantoria não aceita isso. O cantador está cantando agora no ritmo de rock, cantando no hip hop, cantando no estilo de rap, não pega. Certo? Não pega no ouvido do apologista de cantoria tradicional, não entra. Não, entendi, isso é bom. Está contribuindo para os nossos ouvintes, porque aqui nós fazemos a pergunta, é como se o ouvinte estivesse perguntando ao repentista, né, ao artista, ao profissional da viola. Agora, eu vi que o senhor não é muito simpático com esse negócio da live, né, ou seja, do canto virtual, né? Mas depois foi se adaptando, disse que já fez 11, né? Eu fiz a primeira com o Felipe Pereira, depois fiz com o Zé Cardoso, depois fiz com o Raimundo Donato, depois fiz com o Raimundo Caetano, fiz com o Rogério, fiz com o Zé Cardoso de novo, quer dizer, terminou sendo o recurso que havia naquele momento. Né? E pelo que eu estou vendo, os governos estão, por algum motivo, estão querendo já atrapalhar ainda mais. Aí a minha pergunta é a seguinte: o que é que você acha de um festival virtual? É só uma consulta, né? É só uma curiosidade, uma pergunta. Que o ouvinte não participei. Não. Até agora não. Os dois convites que eu recebi, pronto. Para Agrestino, eu não participo não. Pronto. Não, mas é só uma pergunta, para o senhor entender. Não é nem a sua participação. O que é que você acha de um festival virtual onde o povo julga as melhores duplas e dá a classificação
pelo voto virtual. O senhor acha que vale ou é uma inovação que não pega? Olha, primeiro vou logo lhe falar, eu sou contra o negócio de julgamento pelo aplauso, julgamento pelo povo, até presencial, certo? Eu acho que se você bota uma comissão julgadora, o que vale é o resultado daquela comissão julgadora. Certo ou errado, ela foi ali para julgar. Você está no calor da emoção, 300, 400 pessoas que têm simpatia por um cantador, dependendo de como o cantador se apresenta, que cantador é um artista, ele pode cobrir todos os erros que ele cometeu durante a cantoria dele no calor dos aplausos. Quer dizer, quem foi o cantador do povo? Fulano de tal. E quem cantou a comissão? Fulano. Se ele for mais Entendeu? artista do que outro, ele pode ganhar mais aplauso, né? Claro, é mais novo, pode ser mais simpático, pode ter mais um jogo de cintura, pode ter a voz melhor, pode se apresentar melhor. O outro é um cabo em pé, ele é um bailarino, né? Isso aí, eu já passei por tudo isso. Eu sou contra julgamento pelo povo. Eu sou a favor de pegar 3 pessoas do povo. Pronto, você é um apologista de cantoria. Pronto, vai para a comissão julgadora. Isso. Você é um cordelista, vai para a comissão julgadora. Você é um cantador que hoje não está cantando. Pronto, a comissão julgadora. Eclética. Agora, julgamento de aplauso, eu realmente não sei porque eu nunca entrou. O poeta Ivanildo, o que contribui, é uma curiosidade, né? E na sua experiência o senhor já viu muito disso, o que contribui para um poeta se sentir na Rua da Amargura? O que é que leva um poeta a se sentir na Rua da Amargura? Ou seja, jogado aos cantos, desprezado. O senhor acha que a culpa principal está nele por alguns atos, por algum comportamento, ou pelo nível de trabalho, pela qualidade do poeta? O senhor pode dar uma ajuda, uma contribuição para os ouvintes? Posso. Eu digo, o meu exemplo é a mesma coisa de um jogador de futebol, né, que certo? É a mesma coisa de outros artistas que já foram famosos e hoje não são. É o que acontece com o cantador. Chega uma época que, para os outros cantadores, ele não é mais útil, ele não é mais conveniente, porque cantoria, você queira ou não queira, é um comércio, é um toma lá da cá, tá certo? Você é um cantador que tem receptividade, você não é um cantador grande, mas é uma mina de ouro para o povo. Você é um cantador que... Então, enquanto você estiver sendo aquela mina de ouro, você é útil, você é conveniente. Chega uma época que os apologistas têm outros cantadores em mente, têm outras preferências. Você vai, realmente é aquilo que a gente começou. Você vai chegando... Cantador não deixa de cantar, Silvano. Cantador, o povo deixa de chamar. Os cantadores deixam de articular com ele, certo? Ele deixa de ser uma atração, porque pelo gosto dele, certo? Pelo que eu conheço de cantoria, cantador, o prazer de cantador, não sei dos outros, mas o meu é morrer em cima de um palco. Como eu já dei vários passamentos, já vi cantador dar demais em cima do palco. Ô, Ivanildo, por falar em palco, pegar a sua deixa. Tem diferença entre cantar no palco em pé ou sentado? Tem. Você em pé, você é um artista, você sentado, você está, como se diz, metade, você é a sua metade. Eu já ganhei mas em termos de postura, né? Sentado. Agora em termos de postural e tudo, sentado é bem melhor, né? Mas como artista é melhor em pé, né? De parede, sentado, sim. Certo. Em termos de cantoria de festival, em pé. Só se você não tiver condição, como eu já teve um tempo que eu não tive, né, cantei sentado com o Zé Cardoso em Afogado da Engazeira, cantei sentado em Alexandria com o Edivaldo Zuzu. Por quê? Porque eu estava com problema de queda de plaqueta, com anemia, né, não aguentava ficar em pé durante muito tempo. Então até Zé Cardoso disse uma piada: no próximo festival nós vamos cantar deitado, porque sentado a gente ganhou. Me diga uma coisa, aquele negócio de usar correia na viola é coisa de antigamente, hoje eu não vejo mais. Atrapalhava, era feio. Os poetas que usavam... Ali chama-se torçal. Hoje todos os cantadores usam
O único cantador que realmente não se adaptou àquilo ali fui eu. Eu não sei se isso criou uma escola, né, se todo mundo usa, mas eu sou um cantador que não uso torçado, não uso a viola pendurada no pescoço. Eu uso a viola apoiada no antebraço e em cima do peito, assim, no pé do pescoço. Por que Ivanildo opta por viola comum? Tem algum segredo? Viola o quê? Comum, sem ser dinâmica. Tem algum segredo? Não, eu já usei dinâmica, porque caiu da moda. É uma coisa muito trabalhosa. Você, o diafragma, com qualquer coisa assim, se amassa, o disco se quebra. É muito ruim de conduzir. Pesada, né? Mais pesada também, mais pesada, né? É muito delicada. A cada peça daquela você tinha que mandar fazer em São Paulo. Hoje não, os cantadores já fazem aqui. E pesa mais, né, poeta? Pesa mais também, né? Viola dinâmica caiu de moda, já foi da moda. Eu digo sobre o peso, ela é mais pesada, né, que a comum? Não, não é nem por isso. Não, né? Caiu da moda, com dente de ouro, caiu da moda. Me diga uma coisa, você falou que teve doente, eu sei, né, que você teve doente um tempo atrás, mas a minha pergunta é a seguinte: Ivanildo, ele cuida do seu corpo como um todo, você tem aquele cuidado? É uma pergunta assim que o seu ouvinte, né, o seu fã, quer muito que você viva muito, né, e que seja bem sucedido em tudo, né? Aí essa pergunta é mais nessa linha, tá? É mais nessa linha. Se depender da genética da minha mãe, só falta 28 anos e 24 anos e 8 meses para eu completar 100 anos. E ela morreu com quase 100, e era das mais novas, né, da família. Uhum. Mas você se cuida, né? Não, eu já me cuidei por lazer, por diversão. Dancei muito, corri muito, correndo mesmo, me andei muito para exercitar, viajei muito de pé, certo? Isso me ajudou muito. Joguei muito futebol, fui peladeiro em São José do Egito, fui Ivanildo peladeiro. Era o quê? Era atacante ou goleiro? Zagueiro, não, amigo, zagueiro. Era feito Beliato do Náutico, né? Era espanada. Campina Grande, joguei futebol, quer dizer, isso me ajudou muito. Me ajudou todo esse exercício que eu fiz durante a mocidade, desde as viagens a pé, durante o dia, para cantar de noite e no outro dia viajar de novo, até as caminhadas que eu fiz, quando não tinha carro. Eu comprei um carro quando eu tinha 50 anos de idade. Quer dizer, até lá você já pensou, você promover um festival andando dentro do Recife a pé, saindo de Afogados para o centro da cidade, da Rua da Aurora para a cidade universitária, da cidade universitária para Talcã, tudo a pé. Em Afogados tinha aqueles aeroíris, antigamente, não era? Aqueles carros rabo de peixe, ali em Afogados. Se lembra? Pois, saía do Serrotão para ir para Nova Brasília, onde eu morava a pé. Quer dizer, isso me ajudou. Eu hoje não faço nada disso, também não sinto cansaço de andar, não, de jeito nenhum. E não faço outra coisa a não ser isso. Cantar. O exercício meu maior é cantar, viajar. Ouvi um dia desse, e isso é a pergunta que eu quero te fazer. O que mais mete medo em Ivanildo? Cadeia, cemitério ou hospital? Eu vi uma vez numa cantoria, um mote que falava nisso, né? O que é que mete mais medo em Ivanildo? Cadeia, cemitério ou hospital? Cadeia não, né? Cadeia não, mas não gosto muito, certo? Qual? Agora, cadeia, eu já estive em cadeia, já? Certo? Nos anos... Já, em 67, eu passei 44 dias preso em São José do Egito. Oxe, já pagasse cadeia, não sabia não. Foi 68, aliás. Hospital, eu já estive em todos os hospitais do mundo, eu já estive internado com depressão, com problema de saúde, todos. Bolsa de sangue já recebi, quer dizer, cemitério eu ainda não experimentei, também não estou com muita vontade. Tá certo? Gostei. Ivanildo, rapaz. Olha, você participou de um livro, rapaz, eu achei interessante, em 2004. Quem não é rei é súdito. Foi você e Raimundo Caetano. Aí hoje eu falei com o Zé Carlos Azevedo, rapaz. Eu estava conversando com ele. E ele disse, foi Ivanildo Villanova. Eu digo, mas rapaz, eu vou entrevistar ele e vou referendar o disco que tem CD. Vocês fizeram repente em cima do trabalho dele, que foi Quem Não É Rei é Súdito. José Carlos Azevedo, rapaz. Aí eu me lembrei agora e eu estou referendando. Bem, nós estamos concluindo a nossa entrevista. Nós
inclusive passa. Mas depois disso, eu fiz o trabalho que é Não Conheço Esquerdista que Não Muda Quando Pega nas Rédeas do Poder, que o último verso é esse. Dirigido não é o dirigente, dominante não é o dominado. Que quem vive de baixo é revoltado, quando sobe ele fica diferente. Compreenda a fraqueza dessa gente submissa aos desejos do poder, de vencer. Eu também poderei me corromper. Quem sou eu para ser dono da virtude? Não conheço esquerdista que não muda quando pega nas rédeas do poder. Eita, meu Deus do céu. Ô poeta, antes de concluir, teve algum poeta repentista que teve a carreira curta e você dizia, mas rapaz, se esse camarada não tivesse partido, ia ser um grande poeta. Houve algum que você se lembra assim que partiu cedo, né? Ele estava ali começando a cantar e estava enchendo os olhos e partiu, você dizia, mas rapaz, fulano, houve alguém? Não partiu, não morreu, mas Zé Luiz de Mossoró, muita gente fala, né? Zé Luiz de Mossoró teria sido top de linha dos cantadores da época dele. Nem teria sido Raimundo Caetano, nem Edmilson, nem o Nonato. O cantador top de linha, se tivesse seguido, teria sido Zé Luiz. Que partiu cedo, mas já tinha chegado aonde deveria chegar. Severino Ferreira é um exemplo. Entendi. Severino Ferreira também morreu cedo, né? Severino Ferreira morreu cedo, né? Severino Ferreira morreu cedo. Morreu, eu acho. Uhum. Ai, que bom. E poeta Ivanildo, olha, eu quero te dar um abraço virtual agora, aquele mesmo, né? Se sinta abraçado, né? Eu vou para os cantos, aí o pessoal vem com aquela mueca para meu lado. Eu digo, meu amigo, ou pegue na mão e aperte logo, aí, não venha com esse negócio de bater com o calcanhar, bater com o cotovelo, que não é comigo, não. Mas naquele tempo não tinha a Covid, né? Quando a gente fez a entrevista, né? Eu digo, quando nós fizemos... Mas já houve coisas, rapaz, que a gente comparando no futuro, na rua que morava um tísico ou um tuberculoso, ninguém passava perto, ninguém batia na porta, ninguém bebia água. Na rua que tivesse um leproso, naquela ali era uma casa amaldiçoada. É a mesma coisa, é a volta, tudo isso é a volta do que já passou. Poeta Ivanildo. Aí depois veio a AIDS. Né? A AIDS, fulano é aidético, pronto. Quer dizer, matou milhões. Poeta Ivanildo, como você costuma falar dos seus patrocínios, se você quiser, está franqueado, se quiser fazer alusão aos seus patrocinadores, está autorizado sem nenhum problema, viu? Caso queira. Eu não sei se fui pioneiro nisso aí, eu acredito que sim, porque assim que eu cheguei em Recife, eu já saí daqui de Campina Grande com o apoio da prefeitura. Não era uma coisa que tivesse vínculo empregatício, obrigações sociais, mas era um patrocínio que Ronaldo Cunha Lima me deu. Era pequeno, mas na verdade eu todo mês recebia. Quando eu cheguei em Recife, eu consegui, através de um apologista daqui de Campina Grande, chamado Vandercoca Rodrigues, um apoio. Aí já foi dinheiro que eu me assombrei com o tanto que ele me pagava, de Antônio Autopeças. Depois consegui com os Autopeças. Me lembro. Consegui com o Unipel, consegui com outras entidades de peças. Né? Aí foi tempo que eu entrei na família da Masterboy, que não era ainda Masterboy, mas eram todos, né, viviam de gado. E aí eu passei a contar com esse patrocínio até depois que eu saí da família, sem melhorar. Então eu tenho esse apoio da Masterboy, esse apoio cultural, esse apoio social que ela me dá e também dá aos outros cantadores, mas a mim já é uma coisa, como se diz, uma obrigação. Todo mês eu vou lá e está o meu salário depositado. E eu não tenho um papel assinado, nem eles nunca pediram, nem eu nunca pedi. Quer dizer, uma coisa de amizade, uma coisa de raiz. Quer dizer, o avô da família era louco por cantoria, João Branco. Toninho Branco era um patriarca, era um mecenas da cantoria e passou para os filhos, passou para os netos. Quer dizer, eu tenho esse apoio da Masterboy que muito me honra, porque começou no mercado de afogados com a tarimba e hoje é uma das maiores empresas no ramo, né, de carne, no ramo de distribuição de alimentos no norte, no nordeste,
né, e no centro-oeste do país e futuramente talvez até no exterior. Acredito que já esteja exportando. Outro apoio que eu tenho também é de apologista de cantoria, porque ninguém vai patrocinar cantador que não seja um amante da cantoria. É muito difícil. Então eu tenho da Zagno Jeans, que é de João Bosco, trabalha com moda feminina, né, lá em Toritama, promove festivais, mas trabalha em Santa Cruz e trabalha em Toritama, lá na requalificação com moda feminina, e tapetes e toalhas chinesas. Pronto. Por hora, eu conto com essa coisa fora da bandeja, fora do contrato, e agora eu vou fazer a propaganda do governo federal. Eu tenho um benefício, né, por idade, dado pelo governo de Bolsonaro. Esse benefício eu consegui, tinha tentado 2 vezes, através do sindicato, não consegui, através de um advogado, não consegui, e aqui eu consegui através de uma apologista de cantoria chamada Vânia Mangueira, uma amiga da cantoria, faz parte do clube, faz parte dos festivais, então botou o advogado da pastoral, um ex-aluno dela chamado Felipe Guzmão, botou no outro mês eu fui aprovado e hoje eu tenho, graças a Deus, todo mês, todo dia 3, estou lá, está lá o meu salário e até recebi retroativo. Que bom, que bom. É bom, né? Quer dizer, você nem é rico, né, e nem, como se diz, se não cantar, passa. Quer dizer, eu acho muito ruim, eu prefiro passar cantando sem patrocínio nenhum. Mas já que estou cantando e tenho essa retaguarda, né, da Masterboy, da Zagno e do benefício, né, quer dizer, melhor para mim, que eu vou cantar com mais vontade ainda, por mais tempo ainda, se Deus quiser, confiando em Deus. Ah, muito bem, muito bem. Eu fiquei tão feliz com a nossa segunda entrevista hoje, viu? Eu fico muito E eu também, eu estou desde cedo esperando. Olha, meu poeta Vila Nova, grande poeta e artista, conquistou nossos ouvintes como um grande repentista. Foi uma benção hoje a nossa entrevista. Você tá Paguei! Paguei o erro de antes, não foi? Você tá bom no 5,5, viu? Depois eu vou lhe ensinar como é que se canta beira-mar soletrado, viu? Esse é bom. Olha, Deus abençoe, muito obrigado. Dei a palavra final. Nós passamos muito do horário, mas eu fiquei muito feliz. O microfone da Rádio Cantoria agora é de para Ivanildo Villanova, das considerações finais. E com vocês, Ivanildo Villanova. Hiponácio, meu filho, disse que eu não posso ver microfone, não. Quando chama o nome, eu já estou lá com a viola afinada. É mesmo assim que conversando sobre cantoria. Eu sou uma pessoa que fala pouco, com quem não tem o que falar comigo, certo? Agora, quando se tem perguntador, entrevistador que conhece o métier, que não vai fazer pergunta imbecil e não vai mexer com o meu emocional, eu sou um anjo, sou um homem santo. Agora, eu sou um cavalo batizado quando vou falar com uma pessoa que ignora quem eu sou e ignora o que vai ser falado. Com você, eu estou falando com quem entende do métier. Muito obrigado. E fizemos uma entrevista diferente da outra, não foi, Ivanildo? Hein, Ivanildo? E fizemos uma entrevista diferente da outra, né? Não teve nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, né? Eu não gosto dessa coisa didática, pedagógica, sociológica, histórica, não. Eu gosto da coisa assim. Ainda vai aparecer alguém que escreva sobre como é o cantador, a vida pessoal do cantador. Desde a hora que se levanta, quando vai viajar, quando chega numa cantoria, como é o cantador, a pessoa. Até agora só escreveram sobre cantoria. Vamos ver se alguém quer falar sobre Ivanildo Villanova. Quem é ele lá no palco, e como é ele em casa, na rua que mora, no bairro que mora, como é, quais são as atitudes dele, por isso que eu espero ainda alcançar esse tempo. Eu quero mandar um abraço para Hiponácio Villanova, sua esposa, todos os seus familiares, muito obrigado mesmo de coração, e que Deus abençoe ricamente toda a sua trajetória, a sua vida espiritual como um todo, e te supra de todas as que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tenho uma esposa que, como eu sou analfabeto de pai e mãe em matéria de telefone, ela é quem lê as coisas aqui para mim em telefone, mostra como é, o que é
como é que faz um zap, como é que lê. Eu sou analfabeto. Ai, um grande abraço para ela. Como é o nome dela? O nome dela é Rosilene da Costa Gomes, Lena. Dona Lena, um grande abraço, viu? Deus abençoe. Ela é apenas 30 anos mais nova do que eu. Eu já vi pessoalmente lá em Paulista naquele dia. Que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado em nome da Rádio Cantoria de Arthur de Monteiro. Muito obrigado, Ivanildo Villanova, por esse momento. Sempre que precisar, eu estou às suas ordens, viu? Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Nós